Brasileira, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Jonas Lopes, contando com a participação da jornalista Célia Abente. Conselheiro, há uma questão, o senhor está assumindo o seu segundo mandato como presidente do tribunal. Quais são as suas metas nesse novo mandato, presidente? Continuar no investimento da capacitação, não só dos nossos funcionários, como também dos jurisdicionados, mas investir maciçamente em tecnologia da informação para que a gente possa chegar até o processo eletrônico. A informação hoje, a tecnologia da informação hoje é imprescindível. Dá agilidade, dá uma resposta rápida para o jurisdicionado, para a própria sociedade. E o processo eletrônico é a nossa grande meta. O tribunal não pode ter a tecnologia da informação, a transparência através da internet como um importante instrumento a seu favor, ou seja, na medida que o tribunal exija uma transparência maior por parte das prefeituras, a própria sociedade vai começar também a colaborar com o tribunal fazendo a fiscalização direta, ou seja, o tribunal não pode ter a sua vida facilitada exigindo mais transparência pela internet das prefeituras? A gente exige isso, mas também cumpre, né? Cumpre a nossa parte. Nós hoje temos um novo portal que existem várias janelas, vamos dizer assim, onde a gente se comunica com a sociedade, onde a gente divulga nossas receitas, as nossas despesas, item por item, né? Então nós trabalhamos com transparência para podermos exigir transparência dos jurisdicionados. Sério. Presidente, analisando os tribunais de contas no país inteiro, a gente percebe que tem uma grande diferença nessa questão da transparência. A gente tem desde tribunais de contas que transmitem até ao vivo as suas sessões, ou pela internet, ou por um sistema de TV, até aqueles que sequer têm uma assessoria de imprensa, porque entendem que são tribunais fechados e que não precisam dar satisfação nem à imprensa nem à sociedade. Na sua visão, qual é o melhor modelo de transparência para um tribunal de contas? Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa visão de tribunal fechado é totalmente equivocada. A nossa administração abriu o tribunal, não só para a sociedade, mas para a própria imprensa, que é o nosso grande aliado na divulgação do nosso trabalho, na proximidade com a nossa sociedade. Eu pessoalmente, tenho dúvidas com relação à transmissão direta das sessões. O que a gente tem visto, de uma maneira geral, é que as pessoas, ao se verem divulgadas, a gente percebe aflorada a vaidade. Então são sessões intermináveis, longas, eu tenho essa dúvida. Mas nós, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, imediatamente após essas sessões, os votos estão todos disponibilizados na internet. Nossas sessões são públicas, eu aproveito e onde vou, onde posso dizer, digo, a sociedade está convidada, os jornalistas estão convidados. Repito, as sessões são públicas. Presidente, há um projeto em tramitação no Congresso de criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, cuja finalidade, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça, é também fiscalizar os tribunais de conta Brasil afora. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que está demorando muito. Já era para estar criado. Nós teremos agora, dia 21 e 22 de março, uma reunião de todos os presidentes de tribunais do Brasil com a nossa associação, mais o TCU. Um dos temas é trabalharmos pesadamente, se possível, ir de parlamentar a parlamentar, pedindo a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Essa é uma exigência da sociedade moderna. Perfeito. Célia, alguma pergunta? Nós, ainda sobre esse tema da transparência, me parece que o Tribunal de Contas do Estado tem um trabalho também, que, junto com a sociedade, independente de imprensa, a Escola de Contas, e junto com o Tribunal, tem feito algum trabalho com redes da sociedade para abrir mais esse trabalho, mostrar como é importante cada cidadão fazer o controle na sua cidade. Exatamente. A gente aproximou muito mais o Tribunal da Sociedade do Jurisdicionado. Através da nossa Escola de Contas, nós dividimos o Estado por regiões e vamos às regiões, chegamos perto das prefeituras e para capacitar os funcionários das prefeituras e câmaras
vocês terem uma ideia, nos 2 últimos anos, nós capacitamos cerca de 15 mil gestores em todo o Estado e aproveitamos essa ida para conversar com jornalistas, para conversar com a própria sociedade, para dizer que o cidadão que está lá na ponta, lá no município, é o nosso maior fiscal, é o nosso maior auditor. Ele que vê o dia a dia de uma prefeitura, o dia a dia de uma Câmara, ele tem um canal aberto no nosso site para conversar conosco, para fazer denúncias, desde que venham acompanhadas de algum indício. Nós não aceitamos denúncia anônima, por exemplo, e tem que ter um mínimo de indício para que o tribunal possa agir. Mas, via de regra, e após essa abertura, o número de denúncias aumentou consideravelmente. Presidente, desse conjunto de irregularidades que o tribunal flagra pelo Estado todo, é óbvio que há uma boa quantidade que é decorrente de má fé. Mas tem uma outra quantidade de irregularidades que me parece que decorre da falta de informação. São prefeitos em primeiro mandato, que não têm informação, não estão familiarizados com a burocracia do tribunal. O que o tribunal pode fazer para superar pelo menos essas irregularidades que são fruto da desinformação? Olha, em primeiro lugar, a gente começou aqui o programa já falando muito mal, né? Enfim, mas a má-fé hoje, graças a Deus, está se esvaindo. A esmagadora maioria dos problemas que nós encontramos é justamente a falta de informação, a falta de capacitação. Daí, a gente investir pesadamente em capacitação de gestores públicos. E devo dizer que, olha, vou dar um exemplo a vocês. Dos 91 municípios que têm o dever de prestar conta ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, apenas 4 tiveram contas rejeitadas referentes ao ano de 2011, né? E agora nós vamos julgar, ou melhor, apreciar aquelas referentes ao ano de 2012. Olha, e sendo que dos 4, 2 nós foram apreciados a revelia, porque não compareceram sequer para se defender. Então, a gente, no próprio manusear dos processos, a gente percebe que a coisa mudou. E repito, graças a Deus, a má-fé está se esvaindo. Presidente, há uma emenda constitucional em tramitação na LERJ que, na verdade, transfere a exclusividade do ordenamento de despesas dos prefeitos para os secretários municipais, presidentes de autarquias também, ou seja, o prefeito deixa de ser, no interior, o único ordenador de despesa. Como é que o senhor vê essa mudança? Que tipo de consequência ela pode produzir? Qual é a sua opinião sobre o projeto? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara, o respeito grande que a gente tem pelo Poder Legislativo do Estado. Nós temos uma relação institucional das melhores possíveis. Infelizmente, ela já foi aprovada. Eu digo infelizmente porque, ao contrário do que alguns pensam, né, o prefeito é o ordenador principal. Né? Ele delega para os seus secretários, mas ele sempre permanece como ordenador principal. Esta é a visão do Tribunal de Contas do Estado. Esta emenda, e nós, Tribunal de Contas, ou nós, Tribunais de Contas, mas temos a no nosso Estado favor, é diferente, os secretários são ordenadores de despesa. Perfeito, mas a Constituição federal, ela é específica para o caso de governadores e secretários. Sim. Né? Então, nós temos ao nosso favor, nós, Tribunais de Contas, a súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, que diz que nós, Tribunais de Contas, se entendermos inconstitucional uma lei, podemos deixar de aplicá-la. Eu não quero antecipar qualquer julgamento nem qualquer polêmica, mas me parece que ela foi um pouco equivocada. Por essa lei, presidente, me corrija se eu estiver errado, na verdade, se o prefeito transferir esse poder para os secretários, ele passa, então, se alguma irregularidade seja cometida, ele passa, digamos, a não ter nenhum tipo de responsabilidade sobre ela diante do tribunal, é isso? Na nossa visão, não. Ele continuou como ordenador. Mas então por que essa lei foi aprovada? O poder é autônomo, o poder é independente. Seria uma forma de descentralizar? Se na visão do tribunal isso continua dessa forma, mudou o quê? Não mudou nada? Olha só, o que há de concreto é que existe a famosa lista do Tribunal de Contas.
A lei nos obriga, no ano eleitoral, no mês de maio, a enviar para o Tribunal Regional Eleitoral a relação dos ordenadores de despesa que tiveram suas contas rejeitadas, julgadas irregulares pelos tribunais de contas, com trânsito em julgado. E aí, o que ocorre é que o poder... Assim o prefeito se livra dessa O possibilidade... Poder Judiciário Federal, na Justiça Eleitoral, é que vai definir se está elegível ou não. Então, o receio de todo gestor, de todo político, é essa lista, né? Mas nós não podemos nos olvidar de cumprir com nossa obrigação constitucional. Há uma outra questão que eu vou fazer uma pergunta agora, mas vou deixar para o senhor responder no próximo bloco, é em relação ao, digamos, o poder que o tribunal tem de fazer o julgamento dos prefeitos ordenadores de despesa. Há uma discussão, inclusive, no Supremo sobre esse assunto. Há quem diga que essa é uma atribuição exclusiva do Legislativo, da Câmara e das Assembleias, e não do Tribunal de Contas. Inclusive, me parece que o ministro Gilmar Mendes já deu parecer favorável a essa posição. E o outro ministro também, se não estou equivocado, Celso Mello, também concorda com essa posição, achando que os tribunais de conta não têm o poder, e sim esse poder é das câmaras de vereadores, no caso das prefeituras, e das assembleias, no caso dos governos estaduais. Eu queria saber o que o senhor acha dessa polêmica que se desenvolve em Brasília. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes.